Por favor, gente, se inscreve. Isso vai ser muito importante pra mim no futuro. Agradeço se você conseguir. O mundo de One Piece pode ser algo sobrenatural e muito maior que o nosso planeta Terra. Mas a gente sabe que dentro desse mundo sempre há pelo menos mais um mistério a fazer. Mesmo que todos eles sejam desvendados, ainda vai ter um sobrando. Aí você percebe uma coisa. Nossa, como é que será que é viver nesse mundo sendo só uma pessoa normal? E bom, eu posso explicar. Então fica aí no vídeo que eu vou mostrar a vocês a incrível história de One Piece. Bom, pra gente ter uma noção de como esse mundo funciona, a gente tem que entender todos os personagens. E a gente tem a Marinha, sabe? E tem também o Akainu, Aokiji, Kizaru e tem outros. E então você percebe que também tem personagens gigantescos e também você percebe que existem ilhas gigantescas. E você vê que o mistério é muito imenso, porque você não sabe qual vai ser a sua próxima aventura. É o destino que escolhe. Então, nesse mundo, você não pode simplesmente ter o poder de frutinha ou assim treinar até cansar. Não, isso poderia demorar até anos. Mas assim, você poderia treinar até decidir chegar a esse tal mar. E bom, pelos os nossos personagens que vivem investigando, se aventurando, e pelo nosso querido Monkey D. Luffy, nosso futuro rei dos piratas. Ele é um garoto de borracha que comeu a Akuma no Mi, Gomu Gomu no Mi, mas descobrimos que é a Paranésia Hito Hito no Mi modelo Nika. E você também vê que o poder dele é muito imenso. Mas não é só o poder dele que é imenso, sendo que tem outros personagens que podem até ser mais fortes que o Luffy contra no Gear 5. Então, você vê que o mundo de One Piece pode ser algo que não é muito fácil de se viver, além de existir ilhas no céu. E caso você queira visitar alguma dessas ilhas, meu parceiro, você tem que estar mais preparado do que nunca, porque essas ilhas são imensas e perigosas. Tem até uma guerra de 400 anos acontecendo nela. É algo que você nunca vai conseguir derrotar. São tantos guerreiros poderosos e coisas para você investigar nesse mundo. Nada que você faça pode parecer normal. Porém, nesse mundo, tudo é mágico. Parece que o Eiichiro Oda, o grande criador do mundo de One Piece, fez esse mundo como se já tivesse planejado tudo desde o seu próprio nascimento. Cara, pra você ter uma ideia, tudo em One Piece é gigantesco. Pra você ter uma ideia, só Alabasta, que é uma das ilhas que os Chapéus de Palha visitam pra salvar o reino da Vivi, cara, lá tem pelo menos uns 4.000 quilômetros de extensão. Pra você ter uma ideia, isso é quase o tamanho da Austrália, meu mano. Que é um continente inteiro, pra você ter uma ideia. Então, por isso que eu vim aqui dizer que nesse mundo mágico, cheio de mistérios e tantas coisas pra investigar, ainda assim é algo muito difícil pra você conseguir explorar tudo nesse mundo. E se você quer encontrar um One Piece, que é algo que você pode se tornar o rei dos piratas, mano, boa sorte, pois isso é uma das coisas mais difíceis. Por isso, a única pessoa do mundo a se tornar o rei dos piratas foi Gold Roger. E sabemos que o rei dos piratas, o próximo, será o Luffy. Porque assim, mano, o bicho é sensacional. Ele é forte. Por isso que eu quero falar uma coisa pra vocês. Viver nesse mundo é tipo você ser algum chinês que tá tentando entender o que o Brasil esconde, velho.
E bem, esse é o meu primeiro vídeo, então por favor, quero que dê muito valor a ele, pois ele foi um dos projetos mais grandes que eu já fiz aqui. Então, por favor, deixem o like aí, se inscrevam no canal e na próxima vez eu vou fazer um vídeo falando melhor sobre isso, pois eu só falei um pouquinho, são apenas 5 minutos que eu tô fazendo isso. Então, por favor, deixem o like, se inscrevam no canal e, por favor, não esqueçam que mais um vídeo vai sair de One Piece. Então, falou! Pois é, galera, acabei de começar esse vídeo já falando sobre que já é completo o vídeo e que agora eu vou mostrar tudo que eu sei sobre o mundo de One Piece. E vai ser tudo muito bem detalhado, tá bom? Vou pegar umas imagens como exemplo, beleza? Até uns quadros assim do mangá de One Piece. E vou apresentar para vocês um incrível mundo de One Piece. Então se preparem, senta aí no sofá, pega uma pipoca, um café, algo do tipo, e vem me acompanhando nessa aventura. Agora que você ficou no vídeo, eu já vou falando umas coisas bem interessantes que o anime já mostrou. Como ilhas gigantescas e também monstros marinhos, conhecido como o Rei dos Mares. E esses bichos podem ser tão grandes que eles podem ter seus 5 quilômetros de extensão. Cara, é muito grande, pra você ter uma ideia. É quase uma Calabasta, mano. E então, você também vê que outras ilhas são muito maiores que essa. Como, por exemplo, o Wano e também Dressrosa, que são lugares onde se passam vários arcos. E então, tem também a Marineford, que eu nem assisti até esse ponto. Eu ainda tô lá no arco dos... Bom, eu me esqueci o nome, mas acho que era algo de Water 7, eu acho. E eu ainda não sei muito bem sobre o anime, mas ainda sim eu peguei outras informações de outros vídeos para conseguir fazer esse. Então, eu procurei cada tamanho das ilhas. E então, eu descobri que a Dressrosa tem quase 4 metros. Ele tá na casa dos 3.000, que eu vi num vídeo. E também, o Ano é bem gigante também. Que pode também ter a altura aproximada dos 3.000 quilômetros também. Então, tem também outros personagens gigantescos também, que podem ser muito maiores que o Luffy, o nosso futuro rei dos piratas. E tem o Wars, que é um bichão de 67 metros. E também tem o Zunesha, um elefante colossal de 35.000 quilômetros de altura, pra você ter uma ideia. É muito grande, mano. É muito grande. E também tem outros personagens gigantes também, como as sombras do Triângulo Florian ou as sombras dos Guerreiros de Xandia, que foi mostrado um pouco antes do arco de Skypiea. E inclusive o arco de Skypiea, bom, eu nunca assisti essa parte ainda da série, mas alguma hora eu assisto. E vou procurar outras informações também sobre. Mas eu também descobri que tem uma guerra de 400 anos acontecendo nela. Que eu já falei isso daí no vídeo passado. Manos, é muito grande. Tipo, muito grande mesmo. Essas ilhas. Elas estão bem escondidas por elas estarem acima das nuvens. Então, muitos têm dúvidas disso. Muitos têm. E bom, o nosso querido Chapéu de Palha já foi lá. E ele conseguiu acabar com a guerra de 400 anos, tocando
aquele sino. E você também pode ver One Piece e achar bem interessante. Então, você pode até pensar que pode ser bem legal viver nesse mundo, já que você pode investigar mistérios e tal, mas não é assim, meu amigo. One Piece é tão gigantesco que consegue ser maior até que Júpiter, pra você ter uma ideia. Ele consegue ser 2 vezes maior que Júpiter. Claro, ele não é maior que o Sol, mas ele é maior que Júpiter. Cara, o mundo de One Piece nunca chegou tão perto do tamanho do Sol, que ele tem já uns 25% do tamanho do Sol. Pra você ter uma ideia. É gigantesco, cara. É fascinante isso daí. E eu também queria falar também sobre outras ilhas também, que são bem perigosas. Como um negócio lá que começa com o arquipélago lá, que é uma ilha colossal, meu mano. E que é uma criatura viva que é cheia de comida pra você comer tudo, ficar gordinho e depois ela te comer, lá ele. Então, por isso que eu quero mostrar que o One Piece, mano, muitas coisas são imprevisíveis, cara. É extremamente perigoso. E viver nesse mundo sendo só uma pessoa normal é completamente quase impossível, mano. Porque você não tem um poder, pois outros piratas bem fortes, do Wet Blue, do East Blue, sei lá, tem muitos piratas que são muito perigosos. Uns até mais fortes que o Luffy, mano. No Gear 5, cara. Tem o Imu, cara, o Imu é bem poderoso. Ele foi um dos que não ficou surpreso com o Gear 5 do Luffy. Bah, mas o Luffy também amassou o Kaido lá em Wano, em Onishigama. E também tem outros personagens também que são bem fortes. E também tem uns que são bem pequenininhos, como a tribo dos Tontatas, que são seres bem pequeninos. E eles podem chegar até sei lá, uns 25, uns 35 centímetros. Mas a menor de todas é a Princesa Montgomery, que tem uns 20 metros. Não, uns 20 centímetros, falei errado. E também tem personagens gigantescos, cara, que são muito poderosos. Mas com o modo Nightmare do Luffy, ele conseguiu derrotar o Wars, mano. Pela força imensa e pela velocidade ser incomparável ao Gear Second, que são um dos Gears do Luffy. Tem o Gear Second, que é que quando sai vapor do corpo dele, e ele fica extremamente rápido e tal. E também tem o Gear Third, que ele morde o polegar e assopra para dentro, deixando o punho enorme e a força aumentando bastante, sendo mais forte até que o Gear Second, tá? E também tem o Gear 4 Boundman, que é uma das formas do Gear 4. E também tem o Gear 4 e Snakeman, que é um meio fortinho, só que transforma em força bruta em velocidade, que ele usou pra derrotar o Katakuri. E também tem ataques clássicos do Luffy, que ele viveu usando na série, mano. Que ou é Gomu Gomu no Pistol, ou Gomu Gomu no Bazooka, Gatling e outros. Tem até o X lá que ele usa o pé pra atacar. O Red Hawk que ele coloca tanto sangue pro punho dele que literalmente pega fogo. E ele só aguenta por causa do Haki. Ele inspirou o Ace, que eu me lembro. Mas detalhe que eu peguei isso da informação de um vídeo, tá? Não é canônico na série. Então me desculpa caso eu tenha falado algo de errado. E também tem coisas enormes e gigantescas. Então, eu espero já ter falado bem sobre essa obra maravilhosa que eu simplesmente amo de matar. E muito obrigado por assistir aqui, tá bom? Muito obrigado por ter paciência. Então, muito obrigado. Então, galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado muito. Deixa o like aí, se inscreve no canal. Esse foi o vídeo, beleza? Desculpa, tá? Se eu não falei muito bem, se eu fiquei repetindo demais.
Tá bom? Me desculpa, prometo fazer de novo e com detalhes certinho. Tchau.